Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é a Camila Abdo, do Vista Pátria. Hoje eu estou com o Lucas Berlanza. Ele escreveu o livro sobre o Lacerda e nós vamos conversar única e somente sobre esse livro maravilhoso que eu meio que já decorei. Lucas, muito obrigada por aceitar falar com o Vista Pátria. Eu agradeço o convite, é uma honra, é um prazer estar aqui conversando contigo e com o teu público. Lucas, então já vamos começar com a seguinte pergunta. Por que escrever um livro sobre o Lacerda com tantas personalidades aí da mesma época? Por que sobre Lacerda? Bom, eu acho que a gente pode responder a essa pergunta de duas maneiras. A primeira é uma resposta geral, que eu acredito que seja o foco da sua pergunta, e a segunda é uma resposta mais individual, não é? Eu acho que eu começo pela segunda maneira. Por que eu cheguei até o Lacerda? Por que eu me interessei pelo Lacerda? Desde os tempos do colégio, desde o ensino fundamental, a gente ouve muito falar, evidentemente, na disciplina de História do Brasil não pode deixar de ser, em Getúlio Vargas, que é o grande nêmese, o grande arqui-inimigo do Lacerda na política brasileira. Ele, Lacerda, representam ali a grande clivagem política do Brasil de metade do século XX. Então, a gente ouve falar muito em Getúlio Vargas e também ouve falar bastante em comunismo. Lacerda foi a mais icônica liderança anticomunista do Brasil. Desde aquela época, os meus instintos, a minha formação pessoal, por assim dizer, sempre foram bastante antipáticos a esses personagens e a esses assuntos. Eu sempre fui bastante antipático à figura do Vargas, não consegui entender por que de se admirar tanto, de se elogiar tanto um ditador que foi o ditador mais completo da história brasileira, o período da década de 30 em que ele governa autoritariamente é a ditadura mais completa, mais caracterizada da história nacional. Por que se falar tão bem dos comunistas, se falar tão bem da ideologia socialista? E a gente ouve falar muito pouco do Lacerda, mas ouve, porque até as esquerdas, que são protagonistas na montagem do nosso material didático, não podem fugir do fato de que o Lacerda é uma das figuras mais importantes da história política republicana brasileira. Então, pelo menos em dois eventos a gente ouve falar no Lacerda. Um é o famigerado atentado de Toneleiro, né, que marca a agonia final do governo Vargas na década de 50. E o outro, o movimento de 64. O Lacerda é apontado como uma das lideranças civis da oposição ao João Goulart. Então a gente ouve falar nele, e ouve falar, pelo menos se a gente se interessar pelo que ouviu e procurar um pouquinho de informação a mais, porque eu soube de muita coisa por fora do colégio, a gente ouve falar que ele era o grande inimigo dessa gente toda, né? O grande inimigo do Vargas, ele. Inimigo dos comunistas, ele. Caramba, não é possível que, se eu não gosto dessa gente, que o cara que mais enfrentou essa gente não tenha nada que preste, que me interesse em conhecer um pouco mais sobre ele. E foi por isso o meu interesse inicial pelo Lacerda. Eu costumo dizer que eu não tenho uma memória precisa de quando exatamente começou o meu interesse por ele, mas uma resposta aproximada seria essa. É isso que despertou, foi o móvel da minha atenção à figura do Lacerda. Saber que ele era o grande inimigo dessa gente toda e não gostando dessa gente, eu queria saber, puxa vida, será que tem alguma coisa de interessante por trás desse opositor tão encarniçado, tão virulento dessa gente? Essa seria a resposta pessoal, porque eu me interessei pelo Lacerda especificamente. Partindo desse interesse, já numa fase mais madura, tendo lido outro tipo de bibliografia política, eu também sou autor de um outro livro, Guia Bibliográfico da Nova Direita, 39 livros para compreender o fenômeno brasileiro, que em breve deve ter uma expansão para 50 livros, uma nova edição. Então, eu já tinha lido literatura política, preocupado numa formação mais geral, mas voltei ao Lacerda, o interesse que eu já tinha mais cedo, voltei ao Lacerda e li tudo que eu consegui encontrar do Lacerda, a bibliografia que eu consegui encontrar do Lacerda, para entender melhor quem era esse cara que fazia essa oposição tão virulenta aos caras que eu detestava. Isso antes de ter qualquer intenção de escrever o livro. Isso que é interessante observar. Eu não tinha intenção de escrever o livro. Não que eu nunca pretendesse escrever um livro sobre o Carlos Lacerda, mas eu achava que não era o momento. Eu achava que tinha que esperar um pouquinho mais, né,
apesar de já ter tido uma leitura bastante razoável sobre ele, eu achava que não tinha intenção deliberada de publicar e de escrever um livro para aquele momento. No entanto, além da atmosfera política ser muito propícia à necessidade do resgate de referências liberais conservadoras nacionais, existe uma sede por isso, existe uma demanda por isso nesse momento, e algumas editoras, particularmente a LVM, que publicou meu livro Lacerda, a Virtude da Polêmica, tem um interesse muito grande nisso. Além dessa demanda, fiquei sabendo que um jornalista petista, o Mário Magalhães, daquele tipo que acredita que a Dilma Rousseff, a nossa distintíssima ex-presidente, sofreu um golpe de Estado em 2016, que foi biógrafo do Marighella, terrorista de extrema-esquerda brasileiro, que o Mário Magalhães estava pensando em escrever uma biografia do Lacerda nova, uma biografia em 2 tomos, que seria focada em bastidores, mostrar algumas coisas do Lacerda de bastidor que os livros que já existem sobre ele não tinham mostrado. É natural e justifica-se, na minha opinião, que a gente tem alguns preconceitos, sabendo que um petista vai escrever, né, um livro sobre um personagem como o Lacerda, que a gente tem alguns preconceitos, alguns receios. Pode até ser que saia alguma coisa de interessante dali, informações de bastidores interessantes, mas é natural que haja alguns receios e alguns preconceitos. E eu vi algumas manifestações do Mário Magalhães que vão no mesmo sentido que alguns intérpretes mais críticos do Lacerda, o sentido de dizer que o Lacerda era uma figura que mudava de opinião como quem muda de roupa, que é possível ser lacerdista num dia, dormir e acordar anti-lacerdista no outro, porque as opiniões dele mudavam o tempo inteiro conforme a maré. E eu nunca aceitei essa versão. De tudo que li do conteúdo do Lacerda, eu percebia que havia na trajetória dele, havia uma consistência. Não é que ele não mudasse de opinião. A primeira grande mudança é fundamental, essa realmente é uma mudança abrangentíssima, porque ele muda do comunismo que ele pratica na juventude para a posição que ele vai ter, que vai consagrá-lo na sua fase madura, na sua fase áurea, que é essa pela qual ele é reconhecido. Mas ao longo da trajetória dele depois disso, ele tem mudanças de opinião, porque as circunstâncias mudam, porque é um ser humano, pessoas mudam de opinião, a política faz as pessoas mudarem de opinião, em algumas circunstâncias em que isso é exigido, mas existe uma consistência que se mantém. E eu queria, e achei por bem, deixar no mercado editorial um livro que se preocupasse, ineditamente, porque isso, na minha opinião, nunca foi feito, em organizar as ideias desse homem, partindo do princípio de que existe algo para organizar. Porque não há essa mudança caótica de ideias, existe uma consistência no pensamento dele. Então, a minha grande intenção era, prevendo possíveis movimentos do próprio Mário Magalhães, eu obviamente não li o livro dele, porque não foi lançado, ele sempre adia, mas prevendo que nesse momento em que as ideias da direita voltam a ganhar força e em que as figuras do passado da direita brasileira voltam a ser recuperadas, prevendo que o Lacerda poderia ser objeto de deformações e que esse tipo de discurso de que ele era um agente do caos, né, poderia voltar a estar em voga, eu quis deixar no mercado editorial, prevenindo essa possibilidade, um livro que mostrasse a consistência, começo, meio e fim, a natureza essencial do pensamento dele. Eu diria que, fundamentalmente, esse é o motivo do meu interesse por lançar esse livro agora, né? Porque não seria lançado agora, mas eu achei que as circunstâncias exigiam que eu aproveitasse o momento. Então, você foi precavido, na verdade. Você falou, melhor ficar uma narrativa correta do que entrar na narrativa da esquerda. Admirável. Lucas, me diz uma coisa, quando é que começou a rivalidade entre Lacerda, Vargas e João Goulart? Em que momento? Porque o Lacerda era escritor, ela era jornalista, era uma pessoa até firme em suas posições, esse negócio de ficar mudando de opinião como muda de cueca, eu acho que é um exagero, né, porque ele foi bem consistente em diversas posições dele. Em que momento se deu essa rivalidade, essa briga entre Lacerda e Vargas e Lacerda e Goulart? Bom, em primeiro lugar, fico feliz que você tenha percebido a consistência dele. Então, o livro conseguiu cumprir o propósito maior dele. Bom, em relação a Vargas, Lacerda já era
ele, ainda muito jovem, adolescente, quando ele vai se encantar pelo comunismo, por influência ali dos tios, que eram membros do Partido Comunista. Às vezes as pessoas falam que o pai dele, o Maurício Lacerda, era comunista. Na verdade, ele era um socialista utópico, apegado ali a legislações sociais, mas ele nunca foi efetivamente um membro do Partido Comunista. O Maurício apoia a Revolução de 30 e o Lacerda, ainda jovem, ele se deixa encantar por aquela possibilidade de romper com o Brasil da República Velha. Eu faço questão de começar o livro fazendo uma descrição histórica do que era o Brasil na República Velha, no período em que o Lacerda nasce, em que ele vive a sua infância e o começo da sua juventude, para que se entendesse em que clima, em que atmosfera, em que contexto esse sujeito surgiu. Ele começou a sua formação. Então, eu explico um pouco da Revolução de 30, e a Revolução de 30 é o momento em que Getúlio Vargas consegue a sua ascensão ao poder federal. Ele que já era uma liderança do Rio Grande do Sul, que tinha sido ligado ao governo do presidente Washington Luiz, que ele ajuda a depor, protagoniza a deposição com a Revolução de 30. E Getúlio Vargas era uma figura importante na política gaúcha, porque ele estava ligado à elite política do Rio Grande do Sul, vinculada ao autoritarismo doutrinário mais bem-sucedido da República Velha, que foi o castilhismo. O castilhismo, personificado na figura de Júlio de Castilhos, é uma tradição política muito forte no Rio Grande do Sul, e graças a Vargas vai impactar nacionalmente, que é influenciada pelo positivismo de Augusto Conte. Não é exatamente igual à filosofia do Conte, mas houve ali uma adaptação do positivismo com o seu aspecto antiparlamentar, o seu aspecto de reforço do líder e de desprezo da representação das correntes de opinião no parlamento, que é uma característica típica do liberalismo, do constitucionalismo. Ele nasce nessa tradição, nasce no bojo desses políticos castilhistas que ganham relevo na época, além do próprio Castilhos, Borges de Medeiros, que governa o Rio Grande do Sul por vários anos, Pinheiro Machado, que inclusive é assassinado, consegue levar Hermes da Fonseca à presidência. Então o castilhismo tem uma presença já forte na vida nacional na República Velha, mas é com Vargas que essa doutrina ela chega até o Palácio do Catete, ganha projeção mais ampla nacionalmente, impacta os rumos do país, fundindo-se com outras fontes de autoritarismo. As doutrinas autoritárias da Europa na época, a vaga autoritária e antiliberal daquele período, da década de 30, que assiste à ascensão do fascismo, do nazismo e do regime soviético, isso chega, deságua no Brasil, facilitando essa atmosfera de contestação das instituições liberais. Isso facilita o Vargas a erguer a sua ditadura, a consolidar a sua ditadura. E, ao mesmo tempo, existem algumas outras referências autoritárias nacionais, de teoria autoritária, que facilitam o trabalho do Vargas, como, por exemplo, o trabalho do Oliveira Viana. Ninguém aqui vai menosprezar a importância de Oliveira Viana como sociólogo, mas as teses dele ajudaram a construir o discurso, vamos dizer assim, o discurso do regime varguista, do regime autoritário varguista. Então, nesse momento, o Lacerda é comunista. Lacerda é um jovem comunista, nunca filiado ao Partido Comunista, formalmente, mas faz parte da militância jovem do comunismo. E faz parte também ali da Aliança Libertadora, que congregava movimentos e lideranças de esquerda, alguns liberais que criticavam o governo Vargas e não se importavam de estar ligados ali a setores mais à esquerda, para combater a ditadura Vargas. Então, o Lacerda discursava ali, chegou a discursar em homenagem a Luiz Carlos Prestes, que depois se tornaria alvo das suas críticas mais pungentes, já no parlamento de 46 como jornalista, na Constituinte. Então, Lacerda, como comunista, por isso mesmo, já era antivarguista. Então, a oposição ao Vargas, tirando ali a Revolução de 30, quando ele, ainda adolescente, 16 anos, ele simpatiza com o que está acontecendo, mesmo como comunista, ele já era contra o Vargas, porque naquela época os comunistas estavam contra o Vargas. O Vargas era um ditador que perseguia os comunistas. A rivalidade do Lacerda com o Vargas já começa ali. Mas nesse momento ele ainda, apesar de ser um orador prodigioso, ele ainda era uma liderança marginal, não era a expressão, a potência que se tornaria depois. Aí, perseguido pelo Vargas, como todos os comunistas, mas ele trabalhando num jornal, os comunistas acabam encorajando o Lacerda a escrever uma matéria no jornal em que ele trabalha, se não me engano, Observador Econômico. Eu sempre esqueço o nome desse jornal, o meu livro diz.
porque o Vargas tinha encomendado matéria jornalística sobre as realizações do seu governo, as grandes coisas que ele havia feito, e entre essas coisas ele destacava o combate ao comunismo. O Lacerda era comunista, então ele achou que podia ser uma boa ideia que ele escrevesse essa matéria, porque ele poderia escrever atendendo à reivindicação do Vargas, mas de modo a não comprometer demais os seus companheiros, seus camaradas. Companheiro é uma expressão mais contemporânea do PT, né? Os camaradas, para usar a expressão da época. E eles toparam que ele fizesse isso, mas não gostaram do resultado da matéria, execraram Lacerda, ostracizaram Lacerda, ele se converte ao catolicismo e passa pelo calvário da mudança, que o meu amigo Flávio Gordon, o autor da Corrupção da Inteligência, né, um livro também muito bom, ele chama de momento Kronstadt, que é o momento em que o esquerdista percebe o impacto do totalitarismo do meio que ele vive e começa a se transformar. Aí o Lacerda vira radicalmente, vai para a UDN, participa da fundação da UDN em 1945, quando os partidos começam a surgir, e aí é que vai começar a se notabilizar a sua posição como adversário do Vargas. Por quê? Porque nesse regime que começa a surgir com a República de 46, com a Constituinte de 46, você tem 3 grandes partidos. 2 desses 3 grandes partidos, e com isso, sendo 2, eles, quando juntos, garantiam a vitória, praticamente, era muito difícil quebrá-los, quebrar a hegemonia que eles tinham no sistema político. O PSD, Partido Social Democrático, e o PTB, o Partido Trabalhista Brasileiro, os 2 eram egressos da máquina da ditadura do Vargas. Os 2 eram feitos de gente que tinha composto, de estruturas que tinham composto a ditadura. Porque apesar de se fazer uma interrupção constitucional da ditadura, de Vargas ser deposto, passar lá as fériasinhas dele em São Borja e depois voltar, se mantendo os seus direitos políticos como se nada tivesse acontecido, o regime continua com as mesmas estruturas, continua com tudo aquilo que o Vargas construiu. E a UDN é o partido que vai fazer a contraposição a essa estrutura, que vai reunir todos aqueles que, por um motivo ou outro, não aceitam essa estrutura. Então, Lacerda vai se juntar à UDN, por oposição ao Vargas, por oposição a essa estrutura, como jornalista ainda. Ele se filia ao partido, mas ele ainda é jornalista. E é como jornalista que ele vai se tornar, vai galvanizar a oposição ao varguismo. Aqueles famosos editoriais da página 4 da Tribuna da Imprensa, o jornal que ele funda em 1949 com a ajuda dos amigos dele, os discursos que ele faz na televisão, quando os donos dos grandes veículos de mídia que já começam a se incomodar com Vargas, o convidam a falar na televisão, no rádio, né? Tudo isso que o Lacerda fez, ele fez como jornalista. Ele não tinha mandato, ele não era deputado, não era vereador, foi eleito vereador em 45, 46, mas o mandato dele dura 1 ano. Ele renuncia ao mandato por conta da aprovação de uma lei que diminui a prerrogativa do parlamento daqui do Rio de Janeiro, do parlamento da capital, de desafiar, enfim, as decisões do governo, do executivo. Ele prometeu que se isso acontecesse, ele renunciaria, ele cumpre a promessa e renuncia. Então ele passa esse começo, esse momento tão importante da vida política dele, que consagra a rivalidade dele com Vargas, como um homem da imprensa, como um jornalista, um editorialista. Não era um político com mandato, não tinha exercício de mandato nenhum. Isso vai até 55, quando ele se elege parlamentar, né? Novamente, agora para a Câmara dos Deputados, e Vargas já se matou. Então, a história dele de rivalidade com Vargas vai até a crise final e até a morte do Vargas. E João Goulart foi ministro do Vargas, ministro do Trabalho do Vargas, e era a liderança no Rio Grande do Sul que o Vargas usava para conseguir um acerto político entre os militantes e integrantes do PTB. Inclusive, manda o João Goulart para o Rio de Janeiro para ajudar a equacionar uma crise que tinha acontecido no PTB daqui. O PTB daqui estava dividido. O Getúlio manda o João Goulart para cá para equacionar isso, que mostra a confiança que Vargas tinha no João Goulart. João Goulart tinha ligações estreitas com o peronismo, com o populismo latino-americano. Era influenciado também, como todos no PTB, pela ideologia trabalhista do Alberto Pasqualini.
Então, por natureza, por ser um filho dessa estrutura e por ser um filhote do Vargas, não tinha como o Lacerda não ser também um grande inimigo do João Goulart. Lucas, como é que o Lacerda se dava com Juscelino Kubitschek? Juscelino Kubitschek também era filhote dessa ditadura construída pelo Vargas. A trajetória política do Juscelino, pouca gente ressalta isso, ele começa como prefeito em Belo Horizonte, nomeado pela liderança autocrática de Minas Gerais, que era o interventor, o Benedito Valadares. Então, Juscelino começa a sua trajetória de forma antidemocrática, né, dentro do regime ditatorial do Vargas, como prefeito de Belo Horizonte, e ele é um filhote político da máquina do PSD, da máquina varguista. Juscelino está do lado do Vargas, nos anos 50, e é por isso, inclusive, que ele vai ser eleito. Com o uso da máquina, que é mantida, mesmo depois do suicídio do Vargas, continua a máquina varguista intocada, os veículos de imprensa que ele ajudou a criar intocados, tudo intocado. O uso dessa máquina, a exploração dessa máquina para disseminar com música de fundo sensacionalista a famosa Carta Testamento, do Getúlio, né? Com a exploração disso, com a manutenção do sistema eleitoral, que o Lacerda vai criticar bastante, a UDN critica bastante o sistema eleitoral, para resumir aqui, muito grosso modo, porque o meu livro detalha muito isso, é no sistema eleitoral que você tinha uma cédula, a princípio, distribuída, impressa e distribuída pelos partidos, o que fazia do voto secreto uma balela, apesar de formalmente o voto ser secreto. As cédulas eram diferentes para cada candidato, então, você olhar, você sabe em quem o sujeito está votando. Conseguiram fazer com que essa cédula fosse unificada no seu formato, mas ela ainda podia ser distribuída, podia ser preenchida antes do local de votação. Então, o cabresto da máquina varguista, que era a máquina que dominava a política brasileira, que graçava nas elites locais, a máquina do PSD, o sistema político ainda estava perfeitamente sob sujeição a essa máquina. É dentro dessa atmosfera, com o apoio dos comunistas, que é uma observação que eu não fiz na resposta anterior, faço agora, apesar de Vargas perseguir os comunistas na década de 30, em 1950 já tem o apoio deles. Inclusive o apoio do Prestes, a grande liderança icônica do PCB, cuja esposa, a Olga, todo mundo deve conhecer o filme, a Olga, da Camila Morgado, a Olga foi mandada para o campo de concentração nazista durante o governo Vargas, na época que o Vargas, inclusive, flertava com o eixo, flertava com o fascismo, com o nazismo. Luiz Carlos Prestes, mesmo assim, apoia Getúlio Vargas nas eleições de 50. Por quê? Porque existe uma orientação internacional do Comintern para que os comunistas, não encontrando possibilidades concretas de tomar o poder num país, apoiassem a burguesia nacional populista contra uma burguesia mais latifundiária, né? Enfim, uma burguesia nacional populista de viés industrializante. Então, por isso que os comunistas apoiam Vargas e apoiam todo mundo que está com ele, toda a curriola dele, para usar a expressão que o Lacerda usa. Em 55, o Vargas já morto, é por isso que os comunistas apoiam Juscelino e apoiam Jango, que é seu vice. Nesse momento, o Lacerda já está batendo no Juscelino, já batia quando Juscelino era prefeito, governador de Minas. O Lacerda já era opositor por causa dessa origem e desse pertencimento político do Juscelino. Juscelino, filhote da ditadura. Todo mundo era filhote da ditadura. Todo mundo que o Lacerda enfrentava ou era filhote da ditadura, né, da ditadura Vargas, ou era defensor da instalação no Brasil de uma ditadura ainda pior, que é a comunista. Então, isso, para mim, voltando um pouco para o começo da nossa conversa, isso, para mim, é a demonstração cabal da consistência do Lacerda. Porque ele não era nem filho, e ele dizia isso, e eu acho que eu botei essa citação do livro, ele não era nem filho de uma ditadura, nem entusiasta de outra. Lacerda não queria nem a ditadura Vargas, da qual não saiu, nem a ditadura comunista, que chegou a defender quando jovem e rejeitou. Então, isso, para mim, define o Lacerda, a posição dele na política do Brasil do século XX. Né? Ele não fechava nem com um nem com o outro, nem com uma ditadura nem com a outra. Defendia a democracia liberal, esse era o grande objetivo dele. Enfrentou o Juscelino, quando o Juscelino, no seu governo, censurou a oposição, pouca gente ressalta isso,
Não, porque o Juscelino é um grande democrata. Tudo bem. Mas o grande democrata, Juscelino Kubitschek, que mergulhou o país num problema inflacionário tremendo com as suas obras e a sua política desenvolvimentista, a construção de Brasília e tudo mais, Juscelino assume o poder, em primeiro lugar. Se a gente for detalhar as circunstâncias disso, a gente pode tomar muito tempo, mas o livro também detalha. Em 55, com 2 golpes militares, ao mesmo tempo, né, o golpe do Lott derruba 2 presidentes, Café Filho, que está adoentado e afastado, e Carlos Luz, como presidente da Câmara, assume a presidência, ele dá um golpe impedindo, derrubando esses 2, para o Juscelino tomar posse, com a alegação de que havia uma conspiração para impedir a posse do Juscelino. Eu não vou nem entrar nesse mérito, mas eu acho interessante talvez a gente abrir um rapidíssimo parêntese para lembrar que esse episódio é conhecido como golpe preventivo, né? O contragolpe trabalhista, populista e comunista, porque os comunistas queriam a vitória do Juscelino, contra a direita udinista, liberal, conservadora, que ia tomar o poder e dar um golpe. Então, antes deles darem um golpe, deu-se um contragolpe preventivo. Aí, quando nós vamos falar de 64 e falamos basicamente a mesma coisa, né? Eu não vou entrar no mérito, como eu disse, julgar se a gente está certo, se eles estão certos, se havia mesmo a conspiração. Sem entrar nesse mérito, quando nós falamos a mesma coisa, 64 foi um movimento militar, civil, de ruptura, porque havia uma conspiração da esquerda, né? Aí a gente não pode falar que é contragolpe, que foi um golpe preventivo. A gente não pode, aí é crime. Eles podem. Não só podem, como essa expressão, golpe preventivo, está em quase toda a historiografia brasileira registrada, sem problema nenhum. É interessante isso. Mas aí, fechando parênteses, o Lacerda, por isso, se torna o grande opositor parlamentar ao governo do Juscelino. No governo do Juscelino, é que o Lacerda se torna líder da UDN na Câmara, ele faz um enfrentamento mais direto ao Juscelino, principalmente depois ele consegue falar na rádio quando, em 58, cai a cláusula R que o Juscelino usa para censurar a oposição. O Juscelino censura a oposição com o regulamento que impõe que comentários insultuosos a autoridades públicas não sejam veiculados pelas rádios que obtêm direito de concessão para transmitirem lá sua programação radiofônica. Então, é uma maneira de censurar o Lacerda. Esse é o objetivo do Juscelino. Então, o Lacerda enfrenta o Juscelino nos anos 50. No governo João Goulart, o Juscelino fica numa posição intermediária entre o Lacerda e o João Goulart. Por quê? Porque o Juscelino tenta ali amenizar a coisa, dizer que o João Goulart não é esse bicho-papão que está sendo pintado, mas, ao mesmo tempo, o Juscelino tenta convencer o João Goulart a se domesticar, sem sucesso. No fim das contas, o Juscelino apoia 64, ele apoia, acaba apoiando de última hora, né, o movimento que o Lacerda já estava como opositor ao João Goulart, bradando contra o governo João Goulart, contra a escalada autoritária populista do João Goulart. Mas de última hora o Juscelino entra, apoia, vota no Castelo Branco, depois é cassado, né? E aí o Lacerda tem uma aproximação com o Juscelino, que é uma aproximação que se dá por ocasião do enfrentamento do Lacerda ao regime militar. Ali, entendendo que era preciso unir as lideranças civis, o Lacerda se aproxima do Juscelino, monta a Frente Ampla, que é uma associação de lideranças civis, pedindo pela restauração de eleições, né, para que os militares não perdurassem no poder, não mantivessem aquela estrutura autoritária que os atos institucionais vinham estabelecendo. O Lacerda, então, constrói uma amizade improvável com o Juscelino. Eles viram amigos mesmo, nesse momento. E, na minha opinião, o livro é um livro, eu sempre gosto de dizer isso, tá? Ele é um livro apologético, ele defende o Lacerda, ele é a favor, eu sou a favor do Lacerda, eu sou honesto intelectualmente, procuro ser, de anunciar isso desde o começo do livro, até o prefácio do professor Antônio Paim, ele reconhece isso. Eu sou lacerdista tardio, né? Mas não é uma hagiografia. As coisas que eu acho que não foram legais, que eu acho que o Lacerda errou, né, que eu criticaria, eu também não deixo de criticar no livro. Tem comentários críticos. Não era perfeito, não era um santo, era um político. Então, nessa reta final, na minha opinião, em nome dessa amizade que ele construiu com o JK, e em nome dessa necessidade que ele viu de tentar frear o autoritarismo tecnocrático militarista, ele fez algumas concessões
nas bandeiras da Frente Ampla, aos tipos de pregação que o inimigo dele, o JK, fazia, que eu não acho muito legais. Ele começou a fazer algumas concessões, no manifesto da Frente Ampla aparecem algumas concessões, de um colorido um pouco mais desenvolvimentista do que era a pregação, a tônica da pregação lacetista tradicional. Sem perder a sua essência, mas ele faz. Isso aí eu acho que não foi legal, mas eu entendo, eu compreendo sem concordar, né? E aí ele morre, ele vê o Juscelino morrer, né? O Lacerda morre logo depois do Juscelino, no ano seguinte. O Juscelino morre em 76, se eu não me engano. Eu acho que o Jango morre em 75, o Juscelino morre em 76, no acidente de carro, o Lacerda morre em 77, com infarto no miocárdio, oficialmente. Então o Lacerda vê o enterro do Juscelino e faz uma homenagem ao Juscelino, lembrando que eles foram rivais, grandes rivais políticos, mas que ele sabia reconhecer o valor humano e tinha tido uma aproximação muito interessante com o Juscelino, humana mesmo, no fim da vida. Lucas, no regime militar foi quando teve o registro de jornalista obrigatório, antes não tinha. O Lacerda, por ser um conservador liberal, como é que ele encarou o fato de ter que se cadastrar como jornalista para que se promova, querendo ou não, a gente gostando ou não de falar isso, ouvir isso, se promovesse perseguição a certos jornalistas? Era para isso que foi inventado o MTB, para o registro de jornalista, para eles saberem que era o jornalista, onde morava e todas as coisas. Como é que ele encarou isso, se ele também era extremamente perseguido? Como é que Lacerda se posicionou quanto a isso? Olha, nessa época, o Lacerda, já como orador político, um pouco mais afastado, ele pretendendo ser candidato à presidência, né, 65, ele já estava um pouco mais afastado dos editoriais. Né, os editoriais da Tribuna, a Tribuna já não era dele, já estava na mão, se não me engano, do Hélio Fernandes. Então já não estava o tempo todo escrevendo artigos sobre as circunstâncias políticas. Ele estava discursando como candidato, como postulante. E não me ocorre que haja um comentário específico sobre o registro de jornalista. Mas, do contexto do pensamento que ele tinha adotado naquele momento, a gente pode deduzir que não via com bons olhos. Né? Lacerda sempre exerceu o jornalismo com muita independência, inclusive independência em relação ao seu partido. Né? A relação do Lacerda com o UDN sempre foi uma relação algo conflituosa. Ele não se vexava de bater nas orientações, nas decisões, nas predileções do seu próprio partido. Muitas vezes o Lacerda brigou com o UDN. O monopólio do petróleo, por exemplo, ainda no governo Vargas, né, 54. E durante o regime militar, o Lacerda foi extremamente desgostoso com o rumo que as coisas seguiram, foi extremamente desgostoso com as prisões que foram feitas sem haver prazos para direito de defesa, né? Depois, no AI-5, a coisa fica pior, é quando ele é morto politicamente, né? É com o AI-5, quando você tem suspensão de habeas corpus. Então, Lacerda nunca foi a favor disso. Inclusive, muita gente, dos críticos do Lacerda, acusam Lacerda de ter provocado o regime militar, provocado o regime que acabou com a sua carreira, e dizem que as suas pregações no passado, de um regime de emergência, um regime de exceção, ele até se arrepende de usar a palavra, porque tecnicamente não seria isso, mas um regime de emergência que seria um regime transitório para purgar as estruturas da ditadura Vargas e permitir a democratização do Brasil, ele pregava isso, que as consequências desse regime, as consequências de tudo que o Lacerda pregava, seriam necessariamente consequências de um regime autoritário militar, como foi o dos anos 60, 70. É bom frisar, meu livro fala detalhadamente sobre isso, sobre essa proposta do regime de emergência, mas é bom frisar que Lacerda nunca advogou, em nenhuma das suas pregações a respeito, a intervenção de Brasília, no caso não era Brasília ainda, né, nos anos 50, a intervenção do poder federal nas assembleias dos estados, nunca advogou suspensão de habeas corpus, nunca advogou nada disso, o que o AI-5 implementa, que o AI-5 perpétua. Então, essa tônica, essa orientação de adestramento da liberdade de expressão, a censura prévia que o regime militar institucionaliza, que foi uma censura, eu falei isso nas gravações
do documentário lá da produtora Brasil Paralelo sobre o regime de 64, o regime militar que eu participei, vocês devem conhecer, 1964, o Brasil entre armas e livros. Falei lá que a censura praticada no regime militar muitas vezes era uma censura boboca, era uma censura infantiloide, porque censurava-se conteúdo relacionado ou minimamente relacionado à pornografia, né, ou a coisas que pornochanchada, ou qualquer coisa que fosse vista por um certo olhar moral, né, como perversora ou como prejudicial, mas deixava-se conteúdo ideológico comunista muitas vezes passar. A gestação desse gramscismo cultural que se denuncia hoje se deu ali com muita força nesse período. Então, apesar disso, nenhuma censura é legal. Isso não é legal, isso não é bom. E um jornalista, uma figura formada no amor à independência e à comunicação, à liberdade de imprensa, jamais poderia ver esse tipo de procedimento com bons olhos. Só um parênteses aqui, Lucas, só para colocar o ouvinte melhor dentro do contexto de quem realmente era Vargas. O Vargas, ele tinha um namoro, uma paixão, como diz o Bolsonaro, um casamento ali, com o eixo das ditaduras nazista e fascista, tanto que nos anos 40, ele mandou o nosso exército totalmente despreparado para a Itália, contra a vontade do Oswaldo Aranha, para atuar, e acabou que o nosso exército combateu os nazistas lá na Itália e conseguiu vencer os nazistas, tá? O nosso exército brasileiro. Só para contextualizar melhor a época aqui, para quem está ouvindo a gente entender melhor o caráter de quem era Vargas. Ele era um namorado, namorava, estava propondo um casamento ali com o nazismo. Lucas, por gentileza, você pode contextualizar melhor a vida pública do Lacerda quanto parlamentar? Projetos, as brigas que ele teve dentro da Câmara, né, dar uma contextualizada melhor na atuação dele quanto parlamentar? Tá. Em primeiro lugar, Lacerda, como homem público, a gente usa a expressão liberal conservador, que é uma expressão muito usada na bibliografia nacional por autores como Antônio Paim, professor Ricardo Vélez, que passou pelo Ministério recentemente no governo Bolsonaro, até alguns autores estrangeiros falam em conservador liberal. Raymond Aron define Alexis de Tocqueville como um conservador liberal, mas se você perguntasse ao Lacerda, na época dele, como é que ele se definiria politicamente, ele que não gostava muito de rótulos, naquela época, esse negócio de você se dizer de direita, naquela época já não era algo muito bem visto. A direita já era, mesmo antes do regime militar, direita já era uma coisa associada ao fascismo, associada ao Vargas, de repente, apesar dos comunistas terem apoiado Vargas nos anos 50, direita era uma coisa associada a fascismo, a autoritarismo, a ditadura. Não se pensava muito um democrata se dizer de direita. Então, Lacerda não se dizia de direita. Ele dizia que ele era um democrata, acima de tudo, e a inspiração teórica mais importante dele, na época, era a democracia cristã, particularmente a democracia cristã alemã, de um Konrad Adenauer. Vamos lembrar, contextualizando na época, o Konrad Adenauer reergueu a Alemanha depois da guerra. A democracia cristã alemã reergueu a Alemanha depois da guerra, combinando o seu ideário democrata cristão com a economia social de mercado. Economia social de mercado, ou ordoliberalismo, é uma linha de pensamento econômico tocada por alguns economistas como William Röpke e Ludwig Erhard, que são citados pelo Lacerda no material que ele escreve. É a referência econômica dele. Então, inclusive William Röpke foi aluno do Mises, foi discípulo do Mises. Então, eles acabam reforçando um pouco mais a presença do Estado do que um liberal austríaco puro, do que um Mises ou até um Hayek. Eles defendem medidas intervencionistas contra leis contra trustes, contra monopólios, leis antitrustes, por exemplo. E também a democracia cristã é simpática a uma ação do Estado para municiar os trabalhadores, principalmente aqueles que querem lançar os seus próprios negócios, com instrumentos e utensílios necessários para o seu trabalho. Então, eles viam com bons olhos a ação do Estado para financiar o acesso a esse tipo de recurso. Então, o Lacerda, numa época anterior à ditadura chilena de Pinochet, onde a gente tem o trabalho dos Chicago Boys,
e a chamada Revolução Conservadora, ou Revolução Neoliberal, como alguns chamam, dos anos 80, com Reagan e Thatcher, que vai levar as ideias economicamente mais liberais à prevalência, ao predomínio, vai gerar uma sensação em torno dela, congregar esse pessoal que defende isso. Antes disso, o exemplo mais liberal que havia era a Alemanha ordoliberal e democrata cristã. Então era desse espírito que o Lacerda estava imbuído na sua atuação política praticamente toda, desde que abandona o comunismo. Tem uma fase inicial, ainda sem ser parlamentar, bem no começo mesmo, que o Lacerda ainda está com o pezinho na esquerda, né? Ele cita um Harold Laski, que era um socialista britânico. Olha, talvez o Laski seja um caminho melhor do que o comunismo. É um socialismo que aceita parlamento, aceita o jogo democrático. Talvez seja esse o meu caminho. Ele cita um John Dewey, mas ele já admira o Winston Churchill, né? Era um pouco confuso. Ele era um liberal no sentido moderno americano, vamos dizer assim, né? Tinha um pouco mais de simpatia por uma constelação de referências à esquerda. Mas como parlamentar, Lacerda já está bem consolidado como um democrata cristão e um ordoliberal. Então ali, o que você vê na atuação parlamentar dele, tem projetos. O meu livro, ele enuncia uma lista dos projetos do Lacerda, que ele mesmo enunciou num dos seus discursos parlamentares, resumindo o que ele tinha apresentado até ali. Esses projetos foram chupados, eu tirei isso, Ctrl+C, Ctrl+V, do discurso, né? É o próprio Lacerda fazendo um inventário do que representou, como em termos de proposições, a sua atuação parlamentar. E a gente tem projetos de vários tipos, não são muitos projetos, tá? Mas é uma questão a se questionar se o melhor parlamentar é aquele que entope o parlamento de projetos, né? Eu não vejo assim. Então, o Lacerda ele tem uma lista de projetos de vários tipos, mas a gente vê que eles se focam na questão da educação. A educação básica para o Lacerda era fundamental. Ele queria fazer lá um ajuste, uma revisão na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, e essa provavelmente é a maior vitória parlamentar do Lacerda, que é um projeto que ele consegue aprovar, né? Ele consegue ver aprovado, consegue negociar politicamente para aprovar, um projeto que aumenta um pouco, resguarda a liberdade de ensino, inclusive das escolas confessionais, e esse projeto ele consegue o apoio do Santiago Dantas. Santiago Dantas era um líder de esquerda, era a chamada esquerda positiva, era uma esquerda mais temperada do que a esquerda brisolista e comunista. Ele consegue o apoio do Dantas, a prova de que ele conseguiu ali uma coisa que não era muito forte do Lacerda, que era a negociação política, o diálogo político. Lacerda era um lutador, era um guerreiro, era um combativo, né? A força da opinião, a parte da articulação, da negociação, né? Ele mostra essa habilidade em poucos episódios, e esse é um. É esse episódio dele lutando pela Lei de Diretrizes e Bases. Além disso, tem uma atuação no sentido de aprovar esse tipo de projeto que a democracia cristã defende, de ajudar os trabalhadores a conseguir acesso a utensílios básicos para desenvolver o seu trabalho. A gente tem a luta do Lacerda contra um imposto sindical, que é muito importante, que só prova a atualidade do Lacerda, porque isso a gente ainda estava debatendo até pouco tempo atrás e continua tendo trambiqueiro do sindicalismo querendo trazer essa porcaria de volta, né? Volta e meia a gente ouve falar nisso de novo. Graças ali ao trabalho do nosso querido amigo Paulo Eduardo Martins, essa excrescência foi expurgada. Por enquanto, esperamos que nunca volte. Mas já ali nos anos 50, 60, Lacerda, como líder udenista, estava pregando contra esse absurdo que era um legado do varguismo. E, além dos seus projetos, a atuação parlamentar do Lacerda se destaca, como eu disse, a gente não pode julgar o parlamentar só pelas proposições que ele apresenta, ele entupir de projeto o parlamento, se destaca pela resistência que ele fazia ao governo. O poder legislativo, que era o poder do qual, nesse momento, como parlamentar, portanto, Lacerda integrava, o poder legislativo é o poder, isso o nosso amigo Alex Catarino, que é o editor da LVM, diz muito, o poder legislativo é o poder liberal por excelência, porque é o poder onde o representante vai poder lutar para diminuir o arbítrio, para desafiar os anseios e as invasões de prerrogativa do governo, do poder central, do executivo.
Então, Lacerda fez isso como parlamentar, lutando contra medidas do governo JK, principalmente, porque foi a fase em que ele foi parlamentar no governo JK, lutando contra medidas inflacionárias, lutando contra a censura que a cláusula R impunha à oposição no rádio, lutando contra Brasília, infelizmente uma luta que não foi bem sucedida, né? Até mesmo os correligionários do Lacerda na UDN, muitos ficaram a favor de Brasília. O Lacerda chegou um momento que ele entendeu que era uma batalha perdida, mas ele lutou contra a construção daquela capital. Para ele era um esforço inflacionário absurdo, que também com aquele discurso de afastar, né, a vida política da pressão social, colocar lá no meio do nada, para proteger os políticos nas suas torres de marfim, naqueles prédios horrorosos de Brasília, do Niemeyer e do Lúcio Costa. Então, o Lacerda se destacava pela oposição que fazia aos desvarios do governo JK. Como parlamentar, um resumo da atividade dele como parlamentar seria esse. Muito foco na educação, muito foco nas pautas da democracia cristã, muito foco na oposição às medidas inflacionárias e desenvolvimentistas do governo. Lucas, para a gente finalizar aqui, eu gostaria que você explicasse, porque é um assunto que está meio que em pauta, foi um negócio citado pelo Eduardo Bolsonaro, criou-se aí, embora ele tenha usado como um exemplo, mas, né, a mídia criou um tsunami em cima do assunto, o AI-5. No livro, no capítulo 16, você colocou o AI-5 e o fim de Carlos Lacerda. Eu gostaria que você contextualizasse o que aconteceu realmente nessa época. Bom, o grande erro que as pessoas cometem, apreciando o período militar, é justamente esse de tratá-lo como um único período. O que não faz sentido, não é possível, racionalmente, porque, por exemplo, para deixar muito claro isso, Costa e Silva detestava Castelo Branco. Eu sou a favor do regime militar, mas qual? Você não pode gostar do Costa e Silva e do Castelo Branco ao mesmo tempo. Eles se detestavam. Eram duas linhas totalmente diferentes. Então, o que acontece ali é que o regime começa... Em primeiro lugar, nós temos um movimento, em 64, que é um movimento absolutamente legítimo, na minha opinião. Se vivo estivesse na época, eu o teria apoiado, para parar uma escalada autoritária do governo João Goulart, que ameaçava a Constituição. O discurso do comício da Central do Brasil deixa isso muito claro. Um momento em que houve uma quebra da hierarquia das Forças Armadas, e nós estamos falando, isso é uma tônica que o meu livro sobre o Lacerda, descrevendo o período político, ressalta muito. Um período em que os militares tinham uma influência muito grande na definição de todas as situações políticas. Você não tinha uma situação política configurada sem que tivesse havido alguma intervenção, algum apoio, alguma chancela dos militares por detrás. Isso vinha desde 1889 como o golpe que derrubou a monarquia. O famigerado golpe que nós tristemente celebramos no 15 de novembro, que foi um péssimo começo, uma péssima virada de rota, porque a partir do momento em que militares que estavam habituados a fazer pronunciamentos políticos, eles interferiram no sistema político, destruíram uma ordem constitucional, implantaram ali a República da Espada. A partir daquele momento, tudo passou a ser regrado e decidido, no fim das contas, em última instância, pelas Forças Armadas, pelos militares. A gente tem uma série inumerável de golpes e de intervenções que vão acontecer até o regime dos anos 60. Né? Até uma observação interessante, nem todo golpe militar termina num regime militar. O golpe de 55 do Lott, por exemplo, não terminou. O Lott deu os golpes dele, derrubou os dois presidentes, e o Juscelino virou presidente. Então, não é porque tem um golpe militar que necessariamente vai ter um regime. Né? As pessoas, às vezes, confundem isso. O fato é que, em 64, a gente poderia, do ponto de vista técnico, falar num golpe até mais parlamentar, porque no parlamento, para a cassação do cargo do João Goulart, a Constituição não foi fielmente seguida, né? Mas isso se dá para chancelar institucionalmente uma rebelião que já está materializada, não só nas Forças Armadas, como na sociedade organizada, na sociedade civil, né? Uma rebelião contra essa quebra na hierarquia das Forças Armadas, justamente nesse Brasil diferente do de hoje,
em que as Forças Armadas decidiam tudo, de alguma maneira tudo passava por elas. Então, uma quebra na hierarquia delas era muito grave. Era um fato muito grave, muito delicado para aquele país. Era preciso mesmo haver uma reação e não havia como, na minha opinião humilde, esperar impeachment do João Goulart ou cassação legal do mandato do Brizola, porque as Forças Armadas estavam rompidas, havia risco de enfrentamento, havia risco do Palácio Guanabara, do Lacerda ser invadido, né? Então, em 64, o que foi feito, na minha opinião, foi certo, tá? Eu apoiaria, se vivo estivesse na época. O livro, ele introduz a minha opinião sobre o assunto também, porque é um diálogo que eu faço ali com as ideias do Lacerda. São as duas vozes que falam nesse livro, a minha e a do Lacerda. Mas o leitor também pode tirar as suas conclusões a partir do que lê. Eu apenas tento ser honesto. Eu apoiaria o movimento de 64 se vivo lá estivesse. Mas este movimento foi feito para equacionar aquela situação caracterizada, para equacioná-la, e todos esperavam a convocação de eleições. Para 65, esperava-se a convocação de eleições. Esta era a promessa, era com isso que todo mundo contava. No entanto, os militares se dividiam em duas linhas diferentes. A linha sorbonista ou castelista, que girava em torno do Castelo Branco. Não é que todos esses militares tivessem a mesma cabeça. Eu acho que os governos deles provam isso. Eu acho o Geisel muito diferente do Castelo Branco. Muito diferente. Mas os dois eram castelistas nesse sentido. Por quê? Queriam uma intervenção temporária, cirúrgica, que limpasse a bagunça e vamos convocar as eleições como prometido. E tinha a linha dura, e o senhor Costa e Silva virou o porta-voz dessa linha dura, a liderança carismática dentro dessa linha dura, não uma liderança carismática per se, perante o grande público, mas para esses militares ele se tornou uma referência, uma figura que os empolgava, né? Empolgava com o discurso que ele criou de contestação à mentalidade do Castelo. E a linha dura queria um regime mais longo, não tinha uma visão tão liberal da economia, de uma visão muito mais estatizante, desenvolvimentista. Eles queriam um regime mais longo, uma revolução branca, por assim dizer, que purgasse o Brasil de toda a corrupção, de todos os problemas. É uma mentalidade, para usar aqui uma expressão que o Olavo de Carvalho usa muito, é uma mentalidade revolucionária, né? Vamos revolver tudo e criar o Brasil grande a partir da nossa tutela tecnocrática, e os políticos civis eles atrapalham. Isso ganha uma força muito grande no governo Médici. O governo Médici encarna esse espírito muito bem, tecnocracia. Os especialistas vão mandar e vamos descascar os políticos. Bom, então o regime militar ele começa sob a égide da rivalidade entre essas duas linhas. E a linha castelista é mais fraca. Ela sofre a pressão da linha dura, e com isso o Castelo faz concessões que ele não gostaria de fazer, é nítido que ele não gostaria de fazer, mas ele faz concessões que vão aumentando, infelizmente, o aparato do regime. Vão se multiplicando os atos institucionais, AI-1, AI-2, AI-3, AI-4, que o AI-4 já é uma tentativa do Castelo de institucionalizar o regime, já que ele vê que não conseguiu controlar o rumo das coisas. Então ele tenta criar uma Constituição, a Constituição de 67, que ele convoca usando esse ato institucional número 4, mas não dá certo, porque, no fim das contas, era para acabar ali, e vai ter mais um, e até 17 atos institucionais vão ser convocados no total. Então, essa medida do Castelo não resolve. O que ele consegue fazer é garantir que haverá rotação no poder, quer dizer, você não vai ter um ditador, você vai ter vários presidentes militares. Isso é bom, isso ajudou o regime brasileiro a não se tornar algo mais duro, mais fechado. Não há ali uma ditadura personalista. Há um regime que começa com uma hibridização entre características autoritárias e características funcionais do sistema político-legislativo. Isso vai aumentando, vai se agravando, e aí chega em 68, a gente tem o AI-5. Por que o AI-5? Ah, meu Deus, é a luta armada, é o combate ao terrorismo, né? Atentados acontecendo, pessoas nas ruas, que para mim, diga-se de passagem, pessoa na rua protestando contra o governo, não tem problema nenhum. Mesmo que seja uma manifestação de esquerda, né, é democrático. Não é porque as pessoas estão na rua reclamando do seu governo que você vai implantar o AI-5. Né? Esse não é motivo. Tá?
a passeata dos 100 mil, isso não é motivo para o AI-5 ser perpetrado. O terrorismo era um problema real e precisava ser enfrentado. Mas eu garanto a vocês que nos assistem que se Carlos Lacerda tivesse recebido o direito de concorrer a uma eleição, se ele fosse presidente, o terrorismo de esquerda seria combatido tão implacavelmente ou até mais, e com mais qualidade do que foi pelos militares. Se Juscelino Kubitschek, eu vou mais longe, eu não gosto do Juscelino, eu sou lacerdista, não gosto dele, ele era um filhote da ditadura Vargas, mas se o Juscelino ganhasse aquela eleição do Lacerda, e eu acho que o Lacerda ganharia, mas se o Juscelino ganhasse, mesmo ele, com todos os problemas que tem, deixaria as Forças Armadas combaterem o terrorismo. Tanto que ele votou no Castelo Branco, em 64. Então não tinha motivo para achar que a gente precisava de um autoritarismo militar para fazer esse combate. Então não é esse o argumento. Esse argumento ajudou a criar uma atmosfera que facilitou o endurecimento do regime, facilitou o AI-5, mas o grande motivo para o AI-5 ter sido baixado foi a raiva do Costa e Silva com o Márcio Moreira Alves. Márcio Moreira Alves era deputado do MDB, da oposição, fez um discurso provocativo, ofensivo às Forças Armadas, e o Costa e Silva mandou o Congresso cassar o mandato dele. O Congresso não cassou. Isso é até uma prova de que o regime não era, naquele momento, essa ditadura horrorosa que as pessoas pintam. Um regime autoritário, mas ele não se configurava plenamente com as características ditatoriais que teria depois. Né? O Congresso não caça o mandato, rejeita o pedido do Costa e Silva. Aí o Costa e Silva fica enfesadinho, não aceita o que o Legislativo decidiu. O Legislativo decidiu, né? Não só gente do MDB, também gente da Arena. Já era bipartidário o regime, desde o AI-2. Ele fica enfesadinho e resolve baixar um ato que basicamente implanta uma ditadura. Não tem como. Eu sei que tem o pessoal que defende, é mais entusiasmado com o regime militar, mas não tem como você não chamar esse momento de ditadura. Isso é uma ditadura. Quando você implanta o AI-5, você tem todas as características de uma ditadura. E esta ditadura vai caçar o Lacerda, vai prendê-lo por um tempo, né? E vai destruir o que havia de mais vigoroso, de mais consistente de uma direita civil no Brasil. Lucas, muito obrigada por ter feito a resenha aqui junto comigo. Junto comigo não, você fez a resenha sozinho. Na verdade, você explicou tão direitinho que eu fui anulando as minhas perguntas aqui, não, tipo, essa que ele acabou de responder, essa que ele acabou de responder. Então, eu agradeço, assim, de coração, e toda a sua explicação, o panorama que você deu do livro foi fantástico. Tudo bem que ainda não demonstra o que realmente o livro é, porque é um livro apaixonante, é um livro grosso, querendo ou não, são 309 páginas, mas que você não consegue parar de ler. É um livro apaixonante por conta da história, né? A gente quer consumir. Muito bem escrito, parabéns, uma leitura gostosa, uma leitura fácil. Lucas, você vai fazer as considerações finais, lógico, e até para a galera aqui do Vista Pátria, que adora conteúdo histórico, e você, por óbvio, que você vai vender o seu peixe, que você vai vender o seu livro. Então, eu já que adianto, inclusive aqui todo mundo está me vendo, que você peça para comprar pelo link que está aqui na caixa de informações, que é o meu link pela Amazon. Por sinal, aí você me ajuda, eu te ajudo e todo mundo se ajuda. Então, vai para as considerações finais aí, Lucas. Bom, eu que agradeço, é uma pena que você não pôde fazer mais perguntas, poderíamos ouvi-la mais, mas foi um grande prazer. Eu espero que esse livro ele sirva ao propósito de deixar no mercado editorial, na tradição bibliográfica a respeito do Lacerda, uma contribuição original, mostrando que ele era um sujeito com ideias, ele era um homem com pensamentos, que esses pensamentos são consistentes. E nesse momento em que a direita busca referências no passado nacional, que ela encontre o Lacerda de vez. Isso vai ajudar a apagar algumas deformações, alguns equívocos que se criaram na nossa mentalidade política, até dentro da direita, em função aí desse período de distanciamento que se construiu com o corte dos militares e com a nova república, com a Constituição de 88. Eu acho que o Lacerda era uma referência imprescindível para esse esforço. Eu espero que o livro ajude nisso. Ajude a mostrar a opção de um líder consistente, que vinculava preocupações liberais com a preocupação do universo cultural, do universo do ideário, do imaginário, que isso caracteriza o Lacerda. Espero que todos gostem do livro. Livro Lacerda, A Virtude da Polêmica, prefaciado pelo professor Antônio Paim,
Preciso agradecer, antes de encerrar, as contribuições. A gente tem comentários na contracapa do Alexandre Borges, do Pedro Ernesto Mariano, e a gente tem as orelhas do livro assinadas pelo professor Ricardo Vélez Rodrigues, que é um grande amigo meu, foi ministro da Educação, e ninguém menos que a professora Sandra Cavalcante, que foi uma grande amiga e aliada do Lacerda na sua vida pública. O livro, como vocês já ouviram, está aí à venda no link que a nossa Camila colocou aí no site, está à venda também nas livrarias, enfim, está à disposição. Quero que vocês me deem esse prazer de visitar as páginas de Lacerda, Virtudes da Polêmica, que escrevi com todo carinho e toda a minha admiração e paixão por esse personagem tão fascinante. Pessoal, o livro é esse aqui. Está à venda nas livrarias, mas vocês vão comprar pelo link abaixo, claro que vão, se vocês gostam. E quero lembrar vocês, já que o Alan nunca lembra que o canal tem Apoia-se, então, por favor, deem um apoio aqui no Apoia-se, tá bom? Pessoal, me apoie e apoie o Alan, por favor, para a gente poder continuar aqui com o trabalho. Pessoal, muito obrigada por ter assistido até aqui. Que Deus ilumine a todos, que vocês tenham um final de semana com muitas bênçãos, paz e vitória. Muito obrigada, Lucas. Eu que agradeço.